Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos falar sobre esse livro que gera tanta curiosidade nos crentes. Apocalipse, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Peste para cá, terremoto para lá, guerra para cá, enchente para o outro lado, e pandemia. E aí o livro de Apocalipse, ou Revelação, ele gera uma curiosidade grande. É ou não é verdade? Tem muitas pessoas, e já deixa um aberto aí, a gente vai começar pelo começo, né? Tem muitas pessoas que se convertem e geram uma fascinação pelo Apocalipse antes de ler Mateus, Marcos, Lucas e João, né, por exemplo. Antes de ter a base do que é ser cristão, que é descobrir quando é que Jesus vai voltar. O que é a marca da besta? Onde vai surgir o anticristo? E aí tem um monte de crente preocupado, então, em fazer algo que a Bíblia diz que é impossível: dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar. A Bíblia já diz que ninguém sabe, mas os crentes querem fazer cálculo baseado no Apocalipse para dizer quando isso vai acontecer. Mas deixa eu te falar, antes de tudo isso, antes de todas as coisas mirabolantes que aparecem em Apocalipse, Jesus começa mandando um recado direto para a igreja. No começo do Apocalipse, antes das 7 trombetas, das 7 taças, dos cavalos, dos cavaleiros, da besta, antes de tudo isso, Jesus se dirige às igrejas. Por que será? Por isso que nós tivemos a ideia de fazer uma série de 8, mas não são 7 igrejas, pastor, mas serão 8 mensagens. Hoje nós vamos falar um panorama geral a respeito, e semana que vem nós vamos começar então com as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Por que nós vamos fazer uma série de mensagens sobre isso? Para que você e eu, a gente possa meditar juntos como povo de Deus em cada carta escrita para cada uma daquelas igrejas que simbolizam a igreja como um todo. Então o que está escrito lá para eles é escrito para você e para mim. Nós somos igreja. Amém? Por isso a série de mensagens das 7 igrejas do Apocalipse. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se você já leu o Apocalipse, mas se você leu, talvez você tenha se perguntado, assim como eu, por que é que uma visão individual de João, uma visão particular dele, se inicia com um recado para o coletivo, para a igreja como um todo. Por que João teve uma experiência particular com Deus, e essa experiência levou ele a transmitir algo para a igreja? Não devia Deus falar uma coisa especial para ele, João, só no coração dele, ele guardar para ele aquilo ali? Ele tem uma experiência com Deus particular. O que vocês acham? Eu vou te dizer o porquê que eu acho que isso aconteceu. Porque toda a experiência verdadeira, toda a experiência particular verdadeira com Jesus, com o Espírito Santo, ela vai te levar, vai te remeter para a comunhão. O Espírito Santo, ele nunca vai te fazer você ter uma experiência particular com ele que vai te isolar. Quando Deus fala contigo, ele sempre vai te trazer para perto, para junto. Nós temos um Deus de aliança, nós temos um Deus de compromisso, nós temos um Deus de relacionamento. Eu falei bastante sobre isso aqui. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. E você sabe qual que é a diferença entre... Pode passar. Acho que eu já pincelei isso aí. Vai lá. A diferença entre o pecado e o evangelho
bola ali, né? Então agora vocês já sabem, mas o pecado separa, o pecado isola, o Evangelho restaura, traz para perto, faz você voltar a ter relacionamento com Deus. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, eles se separaram de Deus e até um do outro. O ser humano começou a ter distância. Nós passamos a ter dificuldade de nos relacionar por causa do pecado. É ou não é verdade que às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento uns com os outros? Porque o outro pensa diferente de mim, porque o outro não gosta do que eu gosto, e aí a gente tem dificuldade de se relacionar. Culpa do pecado que corre na nossa veia. Mas daí entra o Evangelho, que ao contrário do pecado, ao invés de te afastar, ele te aproxima de Deus e te conduz à comunhão do corpo, igreja. Faz você restaurar relacionamento com pessoas também. Olha o que um autor chamado Eugene Peterson fala sobre isso. Eu coloquei na íntegra. A vida de fé revelada e cultivada nas narrativas bíblicas é altamente pessoal, mas nunca apenas isso. Há sempre família, tribo, nação e igreja. O amor e a salvação de Deus são revelados e vivenciados na reunião do povo, que conhece os vivas de júbilo, não no isolamento de cada indivíduo. Então o pecado te separa, mas o Evangelho te traz para perto. Amém? É por isso que a visão de João lá em Patmos não foi só uma experiência individual de êxtase pessoal, mas foi uma visão para ser dirigida às 7 igrejas da província da Ásia. Apocalipse 1, versículo 4. Leia comigo Apocalipse 1, do 10 ao 13. Não, vamos ler do 4 em diante. Vamos ler do 4 em diante. A gente pode ler um pouquinho mais. Vem comigo aqui. 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, cantamos isso, e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém? Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Cabeça
A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, e por aí vai. Então, amados, o pecado, tanto o seu pecado quanto o pecado dos outros, te afasta, te separa de Deus e do próximo. Mas o Evangelho restaura. O Evangelho traz de volta você e eu para a comunhão com Deus e com as pessoas. Então, viver isolado e separado não é algo de Deus para você. Deus nos chama à comunhão. Portanto, o teste da fé para saber se a experiência com Deus de alguém é verdadeira é o seguinte: você precisa observar os frutos dessa pessoa, se ela tem nutrido comunhão com Deus e com os irmãos. Fulano teve uma experiência tremenda com Deus, está vivendo isolado. Se ele teve uma experiência verdadeira com Deus, ele não vai se isolar, ele vai querer viver na comunhão. Na comunhão. O mesmo autor, João, o mesmo que escreveu o Apocalipse, também escreveu um evangelho e 3 cartas. E em 1 João 4, 19, 20 e 21, ele vai dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame também o seu irmão. Nós conhecemos essa verdade. Mas você concorda comigo que existem momentos em que aparentemente era muito mais fácil chutar o pau da barraca, virar o balde, se isolar e viver sozinho? Era muito mais fácil. Sozinho não tem conflito, sozinho não tem opinião diferente, sozinho não tem briga. Se tiver, é problema. Tem momentos em que às vezes parece mais fácil viver uma fé egoísta. É mais fácil viver uma fé egoísta do que pagar o preço do relacionamento. Porque o relacionamento tem um preço e o preço não é barato. Tem dias, irmãos, não é verdade? Tem dias que dá vontade de desistir. Vou comprar uma casa no meio do mato e vou viver sozinho. Viver em comunhão não é fácil. Viver em comunhão não é confortável. Viver em comunhão vai fazer você perceber que tem pedra no meio do caminho, tem decepção, tem feridas, tem muitas outras coisas. Mas a Bíblia vai te exortar constantemente a abandonar a tua tendência natural de se isolar, a tua tendência natural de viver no individualismo, para que você viva aquilo que Deus mandou você viver. Olha só, no Antigo Testamento, Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus criou para ele uma ajudadora, né? Idônea. Gênesis 13:16, tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Deus queria que Abraão tivesse muitos filhos. Eclesiastes 4:9, melhor é serem 2 do que 1. Agora Novo Testamento, Hebreus 10:25,
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Mateus 6,9: portanto vós orareis assim: Pai, é meu o Pai? Pai é de quem? É nosso. Mateus 22,9: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 6,2: levem os fardos pesados uns dos outros. Meus irmãos, eu já falei aqui e repito: nós fomos criados para nos relacionar com Deus e com as pessoas. Deus te fez para isso. E enquanto você não se relacionar com Ele, você não vai ser satisfeito e não vai conseguir se relacionar bem com as pessoas. Você precisa de Deus para poder se relacionar bem com os outros. Deus, Ele mesmo se relaciona com perfeição na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é um mistério profundo. Então, irmãos, nós fomos salvos para ser igreja, corpo e família. É possível ser igreja sozinho? Corpo é possível ser sozinho? E família? Igreja, corpo e família. Você não pode ser nada disso vivendo de forma isolada. Bem como também é impossível você se relacionar com a cabeça do corpo, que é Cristo, e não querer se relacionar com o resto do corpo, que são seus irmãos, os membros do corpo, assim como você. Então, um crente verdadeiro jamais vai ser fervoroso com Deus e frio com os irmãos. O cristianismo genuíno vai fazer você ser fervoroso com Deus e fervoroso nos seus relacionamentos interpessoais. Então o Apocalipse vem, antes de mais nada, para defender o valor da igreja na nossa espiritualidade cristã. E Deus manda João escrever para as 7 igrejas. Ele diz: escreve as 7 igrejas. Apocalipse 1:4 e Apocalipse 11. O Eugene Peterson, ainda falando sobre isso, ele vai dizer que seria mais do nosso agrado ir diretamente da visão maravilhosa de Cristo em Apocalipse 1 para o êxtase glorioso do céu em Apocalipse 4 e 5, ou então para as grandes e vitoriosas batalhas contra a perversidade do dragão em Apocalipse 12 até 14. Mas é impossível, antes da gente sair da maravilha que é Jesus e chegar nessas outras coisas, nós temos que passar pela igreja. Você não pode pular direto, porque o caminho de Cristo para o céu, o caminho de Cristo para as batalhas contra o pecado, ele vai passar pela igreja. Por isso que nós temos Apocalipse 2 e 3, antes do livro prosseguir com a mensagem. Por isso que as cartas para a igreja estão bem no começo, porque é na igreja e através da igreja que Cristo se manifesta para o mundo. A igreja de Jesus é a manifestação terrena da presença gloriosa de Deus. A igreja de Jesus é representante de Cristo na terra. Você é o mais perto que as pessoas que você se relaciona e não conhecem a Deus. Você é o mais perto que eles têm do que é Jesus. A sua vida, a sua maneira de ser, a forma que você se porta, as coisas que você fala, tudo isso para essas pessoas que não conhecem a Jesus
Tudo isso vai fazer elas terem uma ideia do que Jesus é. Pode ser que essa ideia seja certa ou seja errada, depende da sua conduta. Você representa Jesus no meio que você está inserido, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Você é, entre aspas, Jesus. As pessoas olham para você e elas vão ter uma ideia, elas vão dizer: então Jesus é assim. Então Jesus fala desse jeito. Então Jesus trata as pessoas desse jeito. Olhando para você, igreja, as pessoas vão ter uma noção, certa ou errada, de quem Jesus é. E é claro, irmãos, que a gente sabe que assim como nós estamos longe de ser perfeitos, a igreja como um todo está longe de ser perfeita. É ou não é verdade? Por que a igreja não é perfeita? Porque eu estou nela. Uma vez eu vi uma história de um irmãozinho que saiu de uma igreja e ele disse para o pastor que ele saía daquela igreja, ele estava saindo daquela igreja porque aquela igreja tinha muitos defeitos. Passou muito tempo e o pastor encontrou esse irmãozinho na rua e falou: e aí, irmão, achou uma igreja perfeita? E o irmão falou: achei, pastor, estou adorando. E o pastor disse: então, melhor tu sair de lá logo, porque ela vai deixar de ser perfeita rapidinho. Nós não somos perfeitos, então onde a gente vai ter imperfeição. A igreja ela é imperfeita porque nós estamos em um processo de santificação, de transformação, de restauração. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós ainda não somos perfeitos, só na eternidade que nós seremos. Então a igreja é esse local onde se reúnem pessoas imperfeitas. É por isso que às vezes a gente tem umas trocas de ideia meio difícil, né? Porque a gente pensa diferente. E nós somos imperfeitos. E às vezes a gente se desentende, porque a gente é imperfeito. Mas apesar da nossa imperfeição, e Apocalipse deixa bem claro isso, porque nós vamos estudar nas próximas 7 semanas e você vai ver quantos defeitos aquelas igrejas tinham. Apocalipse 2 e 3 deixa claro para nós que a igreja não é composta pelos melhores. A igreja é uma comunidade de pecadores em processo de restauração. Por isso que a gente observa na estrutura das cartas o seguinte: de todas as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, em todas elas nós temos uma estrutura que é basicamente dividida em 3 coisas. Primeiro, eu acho que está ali, né? Não, volta um pouco. Ali. A estrutura é essa: Jesus examina a igreja, depois ele exorta a igreja e por último ele encoraja a igreja. Então, exame, exortação, encorajamento. 3 palavras com a letra E que é para você lembrar: exame, exortação, encorajamento. Tá bom? Todas as 7 igrejas vai ter isso. Mas olha que interessante, 2 delas, só 2 de 7, pode passar, receberam só elogios. Quais foram elas? Esmirna e Filadélfia. Essas 2 receberam só elogios. As 4 delas receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E teve uma coitadinha que recebeu só crítica, Laodiceia. Laodiceia recebeu só crítica, não tinha elogio para ela. Então Jesus examina as igrejas e cada uma das 7 mensagens começa com o Senhor dizendo: qual é a palavra que ele fala? Eu conheço.
Apocalipse 2:2, 2:9, 2:13, 2:19, 3:2, 3:8 e 3:15. Para todas as igrejas, Jesus vai olhar e vai dizer: eu te conheço. Para você e para mim, ele olha e fala: eu te conheço. Olha que interessante, Jesus não apenas está no meio da igreja, mas ele está andando pela igreja e examinando de forma cuidadosa cada coração. Ele está olhando para você e para mim, examinando as nossas vidas, e ele está dizendo: eu conheço você. Até mesmo aquela coisa que você acha que ninguém sabe, eu sei. Até mesmo aquilo que você não quer contar para ninguém, eu conheço. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, que são, Apocalipse 2:18, como chama de fogo. Nada passa despercebido. Ele nos conhece. Quando ele examina a igreja, a primeira coisa que Jesus nota não são os defeitos, são as qualidades. Quando ele olha para você, ele sabe que você tem defeito, mas primeiro ele vai te lembrar que ele sabe das tuas qualidades. Olha só o que ele fala para Éfeso. Ele diz que Éfeso era uma igreja trabalhadora, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que perseverava e que era fiel mesmo em meio às provações. Semana que vem nós vamos falar sobre essa igreja. Para Esmirna, Jesus disse que ela era uma igreja corajosa. Pérgamo, comprometida, tão comprometida, a ponto de sofrer martírio. Tiatira buscava crescimento espiritual, perseverança nas boas obras. Sardes era uma igreja alegre. Filadélfia era uma igreja fiel no meio das dificuldades. E aí só tem uma cuidadinha que não recebeu elogio, né? Meus irmãos, Jesus está no meio de nós. Jesus passeia no nosso meio. Jesus examina o nosso coração. Jesus olha para nós, e aquilo que é digno de honra na nossa vida, Jesus honra. Aquilo que é digno de ser elogiado, Jesus elogia. Aquilo que é digno de deixá-lo feliz, Jesus se alegra. Mas se ele tiver que exortar, ele vai exortar. Se ele tiver que chamar a atenção, ele vai chamar a atenção. Se tiver que puxar a orelha, Jesus vai puxar a nossa orelha. Jesus vai nos podar para que a gente possa produzir mais fruto. A exortação do Senhor nunca é para nos matar. A poda do Senhor na nossa vida nunca é para acabar conosco, pelo contrário, é para que a gente possa produzir frutos melhores e mais frutos. Então, apesar de grandes qualidades, apesar de todas as qualidades que essas igrejas tinham, toda a igreja tem fraquezas, porque ela é um lugar falho. Como eu falei antes, a gente está nela. Você e eu estamos na igreja, por isso a igreja é falha, por isso ela é cheia de defeito. Por isso que Jesus vai usar a expressão: eu tenho, porém, entretanto, todavia, contra ti. E olha que interessante, dentro da mesma igreja pode ter, por exemplo, uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim caminhando lado a lado. Olha que interessante, Éfeso era uma igreja zelosa na doutrina, mas não tinha amor. Pérgamo tinha crentes fiéis e crentes infiéis juntos, misturados. Tiatira tinha gente madura e gente imatura. Em Sardes tinha gente sincera e tinha pessoas hipócritas. 5 das 7 igrejas, e as exceções são Esmirna e Filadélfia, né?
5 delas necessitavam de algum tipo de restauração, renovação. Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Pérgamo tolerava ensinos heréticos. Tiatira aceitava imoralidade. Sardes era uma igreja apática. E Laodiceia tinha trocado o poder do Espírito pela aparência. Como pode isso? Como pode ter no mesmo lugar tanta piedade, santidade, coisa boa e tanto pecado? O Eugene Peterson, aquele autor que eu já li 2 comentários dele, vou ler mais um. Ele diz assim: a igreja atrai pessoas que apreciam um ambiente santo, mas que não têm o menor interesse em desenvolver a santidade pessoal. Apreciam trabalhar em comissões, se sentem seguras em organizar a vida dentro das confiáveis tradições de seus pais, não faltam aos cultos dominicais, sentem-se fortalecidas pelas instruções morais dos seus líderes, entretanto, não anelam por santidade, alegria e amor. São totalmente convencionais, insensíveis, ignorantes e rudes. Buscam a igreja como um santuário onde viver em ócio santo. Só sabem sobre Cristo aquilo que pode ser tomado como um calmante. E é por isso que a igreja precisa passar constantemente por exortações do tipo: eu tenho contra ti. Uau! Então a igreja tem defeitos e precisa constantemente passar por exortação. Mas olha o que Paulo, mesmo assim, o apóstolo, vai dizer em Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Você não sente um alívio ao saber que, apesar dos erros e dos problemas e dos pecados, apesar de mim e de você, Jesus Cristo permanece na igreja, amando a igreja, passeando pela igreja, salvando e santificando o pecador? Não dá um alívio saber disso? Glória a Deus! Glória a Deus que, apesar de nós, Ele nos ama. Cristo ama a igreja, e você também precisa amar. Diga para quem está perto de você: Cristo ama a igreja, e você também tem que amar. Você tem que amar a igreja do Senhor. Você tem que amar aqueles irmãos mais difíceis. Você tem que amar aqueles que não pensam igual a você. Você tem que amar a igreja do Senhor. Está cansado da igreja? Está pensando em chutar o balde? Ouça a mensagem de Jesus para as igrejas do Apocalipse. Não falte nenhuma mensagem nessa série. Jesus continua no meio da igreja, apesar da igreja. Ele examina e ele exorta, e ele quer santificar a igreja. Ele quer apresentar a noiva dele a si mesmo, santa, perfeita, sem ruga, sem mácula e sem defeito. Ainda sobre as contradições que nós vemos na igreja, mais um trecho do Peterson. Muitas vezes, quando fazemos uma visita sem sermos esperados, somos recebidos com muitos pedidos de desculpas e explicações, porque a casa está um tanto desarrumada. Desculpa a bagunça. O apóstolo João,
não pede desculpas. Claro que as coisas estão fora do lugar, mas é isso que acontece nas igrejas em que há vida. Elas não são vitrines, são salas onde vivem pecadores. Enquanto Jesus insistir em chamar pecadores e injustos ao arrependimento, e não há qualquer sinal de que ele tenha mudado sua política a esse respeito, as igrejas continuarão sendo uma vergonha para os exigentes e uma afronta para os justos. Uma vergonha para os exigentes e uma afronta para os justos. Para João, elas eram apenas candelabros, ou seja, lugares, locais, onde a luz de Cristo é demonstrada. A igreja não é a luz é Cristo. A igreja é um candelabro. O candelabro porta a luz, mas a luz é Cristo. Você não é a luz, mas você precisa refletir a luz de Cristo. A igreja não é a luz, ela é portadora. Não existe uma única igreja perfeita. É o que revela a exortação de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse. Apesar de Esmirna e Filadélfia terem recebido só elogios. Nunca houve igrejas muito melhores, nem muito piores do que as igrejas do primeiro século da era cristã. Todas as igrejas de todos os tempos estão representadas nestas 7. Essas 7 foram colocadas juntas para exortar as igrejas de todas as gerações a buscarem as 7 marcas da igreja ideal. John Stott vai dizer: já que o 7 é um número perfeito ou completo, parece-nos legítimo considerar individualmente cada uma das 7 igrejas da província da Ásia como juntas representando a igreja total. E já que uma característica em particular é destacada em cada igreja, nós podemos talvez considerar essas 7 características como as 7 marcas de uma igreja ideal. Quais são elas? Éfeso, amor. Esmirna, perseverança. Pérgamo, intrepidez. Tiatira, santidade. Sardes, autenticidade. Filadélfia, empenho missionário. E Laodiceia, fervor. E não é que a gente vai ter todas, mas a gente deve buscar ser mais parecido com a igreja ideal. Por isso que Jesus nos exorta no Apocalipse. Então, de todas as exortações, a que eu quero destacar hoje, irmãos, é a perseverança. Não desista da igreja. Não desista da igreja. O próprio Cristo, depois de examinar a igreja, depois de exortar a igreja, ele não desistiu dela. Por que você vai desistir? Jesus continua passeando sobre a igreja. Outro autor, falando sobre a insatisfação que alguns sentem com a igreja, Flannery O'Connor, ele vai dizer o seguinte: a mim parece que toda a sua insatisfação com a igreja provém de entendimento incompleto do pecado. Você espera que a igreja estabeleça o reino do céu na terra aqui e agora, que o Espírito Santo seja implantado de uma vez por todas em toda a carne. Todavia, o Espírito Santo raramente se mostra na superfície do que quer que seja. Para que a igreja fosse o que você quer que ela seja, seria necessária a intervenção milagrosa, contínua de Deus nos assuntos humanos. Contudo, para conservar a nossa dignidade, Ele escolheu operar de outra maneira. Não se pode rejeitar o modo de Deus sem rejeitar a vida. O cristianismo faz diferença, mas não pode destruir a realidade presente.
A igreja ainda não é perfeita porque a gente ainda não é, irmãos. A gente ainda tem pecado correndo na nossa veia. E enquanto isso for assim, a igreja não vai ser perfeita. Depois de examinar e exortar, Cristo encoraja. Da mesma forma que Jesus começou as suas mensagens com a expressão "eu conheço", examinando, "eu tenho porém contra ti", exortando, ele concluiu dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apesar das diferenças entre as igrejas, das qualidades e dos defeitos, de tantas contradições, de tantos pecados, dois fatos são constantes nas igrejas de Jesus. Primeiro, o Espírito Santo fala. Segundo, você precisa abrir o ouvido e ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja reúne pessoas para quem Jesus cumpre as suas promessas. João 16, 12 e 13 diz: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O encorajamento de Jesus é muito simples. Presta atenção em mim. Jesus diz: venham e permaneçam. Venham e permaneçam na igreja para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Crentes devem viver atentos às palavras ditas pelo Espírito, assim como eram os Tessalonicenses ali, 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como de verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ouvir é uma tarefa comum da igreja. Igreja é lugar de gente com ouvidos abertos. Ouvir é um ato espiritual. Ouvir, abrir o ouvido, não a boca para falar, criticar, fofocar, mas ouvir, abrir o ouvido para ouvir. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca só para nós, né? Para a gente ouvir o dobro do que a gente fala. Se você não ouve, se você não tem ouvido, não tem escutado, peça a Deus que abra os seus ouvidos espirituais. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor diz à igreja. Isaías foi agraciado dizendo: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Foi-nos prometido que quando Jesus viesse, Ele abriria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, para que pudessem ver e ouvir a Deus. Essa promessa está em Isaías 35, versículo 5. E quando Jesus veio, alguns dos fatos mais marcantes foram os milagres, onde Ele restaurou a visão e a audição de algumas pessoas. Mas a audição que nós estamos falando aqui não é audição física, é espiritual. E essa todo ouvido precisa, todo ouvido espiritual precisa ser aberto para escutar o que Deus tem para falar. Quando Jesus fala, Ele tem uma mensagem especial para cada pessoa e para cada igreja. Cada igreja recebeu um elogio, uma exortação específica, e Deus tem algo específico para falar para você. O que Ele falou para você? O que falta na sua vida? Será que na sua vida falta amor, como Éfeso? Falta perseverança?
como Esmirna, intrepidez, como Pérgamo, santidade, como Tiatira, autenticidade, como Sardes, empenho missionário, como Filadélfia, fervor, como Laodiceia? Ou será que ainda falta salvação? Quando Jesus fala, ele se revela de forma singular. Leia atentamente, note que cada igreja recebeu uma caracterização do nosso Senhor, de acordo com o que foi dito dele em Apocalipse 1, do 12 ao 20. Segundo a necessidade deles, cada carta começa assim: ao anjo da igreja escreva. E essa semana eu estava conversando com o Diego, né, sobre essa série de mensagens. Ele falei, vamos fazer uma série sobre as igrejas. Ele falou, tá bom, mas depende, quem é o anjo da igreja? Basicamente, os teólogos têm duas opiniões a respeito. Alguns dizem que é anjo mesmo, né? Anjo, ser angelical. Mas eu discordo. Por quê? Em Apocalipse, o anjo da igreja é o responsável pelo pecado da igreja. Então, se fosse anjo angelical, seria anjo caído, daí não seria anjo, seria demônio. Então não é anjo. Outros vão dizer que é o pastor da igreja. Mas do meu ponto de vista, na verdade, isso é uma mensagem para a igreja como um todo, direcionado para a liderança, que é quem ensina. E daí está ligado à lista de dons lá de Efésios, né? Apóstolos, mestres, pastores e por aí vai. Então assim, o anjo da igreja é uma figura representativa da liderança. Então ele está dizendo assim: escreve para quem ensina, fala isso para quem vai ensinar os outros. O anjo da igreja. E daí vem a descrição particularizada de Jesus. Ou seja, o Senhor tem um jeito especial, particular de falar contigo. O Senhor tem uma maneira de falar que você ouve, particular. E quando Jesus fala, ele traz uma única promessa encorajadora. Sabe qual é? Vida eterna. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem quiser, beba de graça da água. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:10-11. Esmirna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. 2:17, Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:28-29, Tiatira. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:5-6, Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3:12-13, Filadélfia. Ao vencedor, falou-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3:21-22, Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem de Deus para as igrejas do Apocalipse ensina muito. Deus permitindo, a gente vai ver cada uma delas a partir do próximo domingo.
Por isso eu encorajo você a não faltar. Mas para terminar, eu quero te lembrar que Deus te trouxe aqui hoje com um propósito, ou melhor, com alguns propósitos. Primeiro, Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Então Deus quer examinar a tua vida. Segundo, Ele diz para você: eu tenho porém contra ti. Deus quer te exortar a você mudar aquilo que você precisa mudar. Terceiro, Ele quer te encorajar, e Ele diz assim: ouça. Você tem ouvidos? Ouça o que eu estou dizendo para as igrejas. O Senhor, que tem olhos como fogo, penetra no seu ser, examina a sua alma. Ele vê tudo aquilo que você tem de bom, Ele vê tudo aquilo que você tem de ruim. Ele quer salvar você, Ele quer restaurar seus relacionamentos, Ele quer te dar uma nova vida. Mas você precisa abrir os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem para dizer. E além de te salvar, Ele quer restaurar a sua família, a sua casa. Ele quer te dar uma nova família, igreja. Você que é salvo talvez tenha ouvido do Senhor que apesar de tudo, de todos,